o Ibovespa subiu mais de 30% em 2025, mas muita gente ficou de fora. E aí vem aquela pergunta, será que ainda vale a pena investir em ações de 2026? Ainda tem ações baratas na bolsa, ainda tem ações que pagam bastante de dividendo em 2026. Nesse vídeo eu vou te mostrar como montar uma carteira forte, diversificada, que vai ser uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina de dividendos e analisando o cenário atual do Brasil. Então fica comigo nesse vídeo. Fala Terráqueos, meu nome é Matheus Marciano e esse é o canal Marciano na Bolsa. E antes de mais nada, eu quero pedir para você, se inscreve aí no canal, deixa um comentário, deixa um joinha e vamos direto pro vídeo. O Ibovespa saiu de um cenário de medo para um dos melhores cenários da última década, com a gente vendo um recorde atrás de recorde, saiu de 120 mil pontos para 160 mil pontos, e a gente teve uma alta muito grande, a gente teve ações muito baratas, e quando estava todo mundo com medo, as ações começaram a subir, começaram a valorizar, e agora que está todo mundo falando, a gente vê que já subiu bastante. Mas ainda tem um cenário, tem muita gente falando que vai chegar a 200 mil pontos esse ano ainda, mas o que eu quero te falar é que não adianta você ficar esperando, ficar confortável para investir. Porque quando você começa a ficar esperando, eu quero achar o momento certo, o momento mais confortável para investir. Será que como é que vai estar o futuro um pouquinho melhor? Quando eu saber que o futuro vai melhorar, a gente sabe que o mercado antecipa. Então, quando a gente tem uma expectativa de uma certa queda na taxa de juros, talvez uma mudança na política no Brasil, isso vai precificando as ações. E como a gente estava vendo muita ação descontada, muita gente estava aproveitando, muitas ações baratas, muita gente estava aproveitando o momento para comprar. Mas será que ainda vale a pena comprar? Bom, olhando para esse cenário desse ano, a gente vai ter um cenário muito decisivo por dois fatores: eleição e queda na taxa de juros. Primeiro, eu vou falar sobre a queda na taxa de juros. A gente vê que a taxa está muito alta, está se mantendo em 15%, reunião atrás de reunião, reunião do Copom, a gente vê que ainda se mantém, que eles ainda não vão cortar a taxa de juros. Agora, na primeira reunião do Copom, ainda não vai ser cortado. E a gente espera uma expectativa de que talvez vai começar uma queda, um corte na taxa de juros na próxima reunião do Copom. Então, a gente tem essa certa expectativa, talvez com especulações de vai cair até 13, alguma coisa por cento de Selic, 12. A gente sabe que ainda é um cenário meio conturbado, exatamente por causa das eleições. A gente vai ver muita oscilação por causa das eleições. Conforme vai saindo o resultado de pesquisas, conforme vai saindo notícias, a gente vai ver uma oscilação, dependendo de um lado ou de outro, a gente vai ver uma oscilação maior. E até o cenário global no todo, a gente vê muita movimentação na bolsa, a gente vê uma correção, talvez buscas por ativos mais reais, por commodities, petróleo, ouro, a gente vê essa busca por materiais, por metais preciosos. Então a gente consegue ver que tem três fatores, então, na verdade. Tem a eleição, tem a taxa Selic e tem o fator global, né? Que a gente sempre tem que olhar para a economia num todo, porque o fator global influencia no Brasil também. A gente viu o que aconteceu na Venezuela lá, a gente viu o que está acontecendo no mundo, Irã, essas coisas. Isso vai afetando no preço das commodities, principalmente do petróleo. A gente tem uma empresa muito grande aqui no Brasil, que é a Petrobras, que eu vou citar lá nesse vídeo ainda. Mas a gente sabe que vai ser um ano muito conturbado e muito decisivo. Só que a gente, como eu falei ainda, nesse vídeo ainda, a gente não tem que esperar um momento confortável, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Uma das empresas que eu vou falar aqui agora é a Vale, que ela foi uma das maiores pagadoras de dividendos em 2025. E 25. E a gente viu porque a gente vê esse fator global que a gente está procurando mais por ativos reais, por minerais, e a gente vê que a Vale é uma empresa de commodity, de mineração, então isso ajudou bastante ela. É uma empresa cíclica, mas nesses momentos de ciclo, ela costuma lucrar bastante. Esses momentos ela costuma aproveitar, ela costuma lucrar bastante níquel, essas coisas assim. E a gente viu que ela paga muito dividendo. Então é uma empresa para você ficar de olho, lembrando que esse vídeo não é uma indicação de investimentos. Você tem que analisar os indicadores, se a Vale já está muito cara, se está muito barata. A gente vê que o PL dela já está meio alto, mas tem gente que ainda continua comprando, ainda acredita que é uma empresa sólida. Eu acredito que é uma empresa sólida, que vai continuar lucrando ao longo dos anos, mas a gente vê que a gente já notou uma grande valorização nessa ação nesse ano, mas ainda é uma empresa que tem uma grande chance de subir, de aumentar mais, de aumentar a produção, de melhorar os rendimentos e tal. A gente sabe que é uma empresa sólida no Brasil, uma das maiores empresas do Brasil. Então a Vale é uma empresa para você ficar de olho. Ela pagou bastante dividendo, é uma das maiores pagadoras de dividendos. Foi uma máquina de dividendos ano passado. Muita gente ganhou dinheiro com a Vale, principalmente por causa dessa valorização que ela teve no último tempo também. Pagou bastante dividendo.
Olha, lógico, lembrando que a gente teve agora essa questão de pagamento de taxação de dividendos e muitas empresas anteciparam os dividendos para pagar agora no ano passado. Óbvio que a gente não vai ver toda essa movimentação de dividendo como a gente teve ano passado, exatamente por causa dessa tal taxação dos dividendos aí e tal. Outra empresa que a gente pode analisar também é a Petrobras, a Petra 4. Ela pagou mais de 60 bilhões de dividendos ano passado, também por causa dessa questão da taxação e tal, mas a gente viu que é uma empresa que lucra bastante, principalmente nesses momentos ciclos, como eu falei. A gente sabe que tem uma certa oscilação por causa dessas questões de guerras aí fora e essa questão na Venezuela, a questão do Irã. A gente vê uma movimentação maior no petróleo e tal, mas é uma empresa sólida, uma empresa que lucra. Lembrando que é uma empresa estatal, que agora em ano de eleição a gente vai ver uma oscilação também, talvez, por ser um fato de empresa estatal, mas é uma empresa que a gente, analisando, ela ainda talvez esteja descontada, olhando alguns indicadores, olhando o preço justo das ações. Então a gente tem que analisar certinho, mas foi uma das empresas que mais pagou dividendo. Então é uma empresa interessante para você analisar para ter na sua carteira. Se você visa ter uma carteira com dividendos, uma carteira sólida, que dependendo, independente do ano, independente do ciclo, independente dos momentos, uma carteira que ainda renda dividendos, que pague dividendos, que tenham lucros, mesmo em tempos de crise, em tempos de taxa Selic alta, a gente vê essas empresas como Vale e Petrobras, elas são muito grandes e sólidas, que mesmo nesses momentos de crise, elas ainda continuam lucrando e continuam pagando dividendos, bastante dividendos. A gente pode falar também do Itaú, que é um banco muito sólido, é o maior banco do Brasil, o maior banco que a gente tem no Brasil, uma empresa sólida que tem em outros países também, mas é uma empresa que lucra bastante, que paga muito dividendo, pagou mais de 50 bilhões de reais em dividendos ano passado. É uma empresa que a gente pode ver que ela está talvez um pouco cara, dependendo de como você analisa, dependendo do momento que você vai entrar, talvez você vai pagar caro. Lembrando que o momento certo de você entrar, você não pode só pensar em dividendos. Ah, eu vou ganhar só dividendos, não posso só pensar nisso. Porque são empresas que talvez sejam caras, talvez dependendo do PL ali, você vai investir não sei quanto tempo para conseguir receber o lucro de volta, vai se conseguir ganhar alguma coisa em cima dela. A gente sabe que é uma empresa que paga muito dividendo, quem ainda tem na sua carteira, quem comprou antes, quem comprou mais barato, ganhou muito dinheiro no passado, mas ainda é uma empresa para você ficar de olho. Se você quer uma empresa sólida, um banco sólido, mesmo não pensando em curto prazo, pensando que no longo prazo ela vai lucrar mais ainda, que é uma empresa sólida que talvez depende da sua projeção, de como vai ser montada a sua carteira, de como você planeja, se é para longo prazo, se é para curto prazo, se você quer ganhar dinheiro no curto prazo, talvez seja um banco que seja muito caro já. Mas se você então pensa no longo prazo, pensa uma empresa sólida que paga bastante dividendo, o Itaú é um bom banco para você analisar para ter na sua carteira. Óbvio, dependendo de como você planeja, de como você investe, tudo depende de como você investe. Por isso que esse vídeo não é um vídeo, não é uma indicação de investimentos, mas sim para você analisar essas empresas que pagaram muito dividendo, se ainda vale a pena em ter na sua carteira, dependendo do jeito que você investe, de como você prefere investir, longo prazo, curto prazo. Óbvio, tudo que eu falo aqui eu sempre penso no longo prazo. Todo investimento que eu faço é pensando no longo prazo, tanto Bitcoin, tanto quanto bancos, quanto empresas, é sempre pensando em longo prazo, não é no curto prazo. Não estou pensando em ganhar dinheiro agora, estou pensando no futuro, mas lógico, pensando que eu posso ganhar um dividendozinho também. Dividendo, essas empresas pagando dividendo para mim, eu posso pegar esse dinheiro e reinvestir. Esse é o segredo também. Não é só eu querer uma empresa que paga muito dividendo para mim ganhar uma rendinha extra agora. Não, eu pego esses dividendos, já que o meu patrimônio é pequeno agora, eu pego esses dividendos e reinvisto. Vou pegando e vou reinvestindo, vou ganhando e vou reinvestindo, que vai virando uma bola de neve. Mesmo seus aportes sendo pequenos, isso vai virando uma bola de neve. Você pega o seu dividendo, pega tudo que ela te pagou de dividendo e investe de novo nela, ou investe em outras coisas, mas você tem que aproveitar esses dividendos, aproveitar que seu patrimônio está pequeno agora, para usar esses dividendos para alavancar o seu patrimônio, para aumentar o seu patrimônio. Não adianta de nada você ganhar ali seu dinheirinho, ganhar, sei lá, 50, 60, 100 reais, 500 reais, 1.000 reais de dividendo para você pegar agora para você. Cara, pega esse dinheiro e investe de novo. Investe, 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 reinveste, reinveste. Até que isso vira uma bola de neve e seu patrimônio está muito grande. E aí sim você consegue viver de dividendos, viver de renda. Esse é o nosso motivo, né? Eu, pelo menos, invisto para o longo prazo para pensar para viver de renda. Só que enquanto o meu dividendo não dá para me viver dessa renda, enquanto meu patrimônio é pequeno, eu pego esse dividendo e reinvisto.
E aí temos mais outras grandes empresas que pagaram, Itaúsa também, que é uma hold lá do Itaú. Temos a Embev, que pagou bastante dividendo no passado, a BV Seguridade, temos várias empresas, JBS, várias empresas que são muito boas, pagaram muito dividendo no passado. Lógico, lembrando que ano passado que a gente teve essa questão da taxação dos dividendos, e aí muita gente resolveu antecipar esses dividendos, talvez até meio antecipado demais, sem saber quanto que vai lucrar de fato, mas já antecipou para poupar esse imposto que vai ser pago, essa taxa que vai ser paga. Então, novamente, a gente precisa analisar o que a gente tem na nossa carteira, se é para longo prazo e curto prazo. A gente tem que analisar, diversificar. A gente sabe que esse ano vai ser um ano conturbado, mas mesmo assim, pensando em empresas sólidas, talvez empresas que pagam bastante dividendos. Lógico, a gente tem que olhar também que teve empresas que pagam muita, mas muito dividendo mesmo. Só que isso também, esse indicador é um pouco preocupante também. Uma empresa que paga 60% de dividendo no ano é muita coisa. A gente tem que analisar mesmo por que ela está pagando tanto assim. Será que é por causa da taxação mesmo? Porque a gente vê se a empresa distribui muita coisa, é porque ela não tem mais para onde crescer, ela não tem mais como pegar esse dinheiro e reinvestir na própria empresa, então ela começa a pagar para os acionistas. Só que isso também é um indicador meio preocupante. Se a empresa não tem mais para onde crescer, por que eu investi nela? Só pensando no dividendo, só que vai chegar uma hora que essa empresa vai estagnar. Se eu estiver só pensando no dividendo, eu vou cair do cavalo. Porque ela não vai ser obrigada, ela não vai ser igual um fundo imobiliário que é obrigado a pagar, que é obrigado a pagar uma porcentagem de dividendo. A empresa não, ela tem a política dela ali, mas ela pode simplesmente mudar a política e não pagar mais dividendo. Se você investe só nessa empresa, só numa empresa, só por causa do dividendo, você tem que reanalisar por que você está investindo nela mesmo. Se é só por causa do dividendo, eu não recomendo você fazer isso. Então, como eu falei, analise as empresas, analise se você ainda vai pagar muito caro, que não vale a pena também você comprar uma ação só por causa do dividendo e você pagar caro por ela. Talvez você olhar o Banco Itaú, se olhar os indicadores, será que ela está cara, ela está barata? Você consegue calcular o preço justo. Se você não sabe calcular o preço justo de uma empresa, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que na quinta-feira agora vai sair um vídeo ensinando para você como analisar o preço justo de uma empresa, de acordo com o Benjamin Graham, que foi o professor do Warren Buffett, o autor desse pequeno livrinho aqui. Então, se você quer ver esse vídeo, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder esse vídeo que eu vou ensinar para você como fazer o cálculo, como extrair informações. Muito fácil para você analisar alguns indicadores, selecionar alguns indicadores e somar para saber o preço justo de uma empresa, para saber se você está comprando barato, se está comprando caro, se ainda tem muitas oportunidades, se ela ainda pode crescer mais. Então, não perde esse vídeo que vai ficar incrível. Então, esse é o vídeo, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau.